Oi, tudo bom? Meu nome é Sara, eu tenho 19 anos e eu curso Economia atualmente aqui no INSPER. Hoje eu vou falar para vocês um pouco das matérias de ADM e Econo no primeiro semestre do INSPER. O que é muito importante de vocês saberem é que nos 3 primeiros semestres, ADM e Economia são juntos, então vocês vão ter as mesmas matérias até o terceiro semestre. Tanto ADM quanto Economia vai ser o que a gente chama aqui de ciclo básico. Hoje eu vou falar sobre as matérias do primeiro e a gente vai numa ordem que eu acho que é a melhor ordem para que eu possa falar sobre elas. A primeira matéria que eu vou falar é Pensamento Crítico e Ética, mais conhecida como PCE, Microeconomia 1, GIE, Gestão e Empreendedorismo, Cálculo 1 e Sistemas de Informação, que é o medo de todo mundo. Eu vou começar com o PCE. Acho que o que é muito importante com o PCE, acho que é muito importante de vocês saberem, é que é uma matéria que vai trabalhar a habilidade de vocês de comunicação e escrita. E assim, são habilidades que vocês já carregam com vocês. Então é realmente para você colocar em prática. A matéria, ela é dividida mais ou menos entre P e PF, mas tem também alguns trabalhos no meio do caminho que o prêmio, o Advocacy Project e o desafio leitura. O prêmio geralmente é algum assunto da matéria que você vai aplicar em um filme. Você vai fazer com algum assunto, com algum autor, com algum filósofo, você vai falar sobre o filme. Você vai fazer uma resenha de um filme aplicando esses conceitos e o melhor texto ganha o prêmio PCE. E o Advocacy é uma discussão em que você realmente vai colocar em prática ali a argumentação que vocês aprendem na segunda fase, etc. E tem também o desafio leitura, que é a leitura de um livro e que você vai fazer também uma resenha crítica sobre esse livro. O que é muito legal dessa matéria é que o professor dela, pelo menos o que foi meu professor, que é o Fernando Schiller, eu nunca sei o nome dele, o sobrenome no caso, eu nunca sei falar na melhor forma, mas ele é um filósofo super renomado, então ele tá sempre no jornal fazendo comentários. É muito engraçado que às vezes ele falta aula, assim, ele vai repor depois, mas ele cancela a aula porque ele precisa estar em um jornal, e a gente sempre assistia ele no jornal, em alguma coisa, fazendo algum comentário. Então isso é muito engraçado. Pra quem não conhece, ele é um dos professores da matéria. Tem outros professores que também a galera adora, mas eu só sei falar dele porque ele foi o meu professor. Microeconomia 1 é a matéria introdutória de micro e de economia. Para quem gosta disso, você vai assim ter essa introdução. E micro é muito engraçado que micro vai ficando cada vez mais difícil. Então essa começa assim, aí vai fazendo uma curva de dificuldade mesmo, porque a matéria vai ficando mais densa. Assim, atualmente eu estou no quinto semestre de economia, tendo micro 4, e assim, é uma micro com econometria, e assim, muito mais difícil. Mas nessa matéria você vai estudar mais ou menos a parte do consumidor e, enfim, escolhas sobre incerteza, escolhas intertemporais, escolhas racionais, custos de oportunidade, enfim, você vai ter toda uma parte do consumidor. Você vai ter teoria dos jogos também. Micro 3 você vê teoria dos jogos de forma mais aprofundada, mas nessa matéria você também vai ter uma certa introdução de teoria dos jogos, dilema do prisioneiro e etc. Em PCE você vê um pouco também de dilema do prisioneiro no quesito ético. Em microeconomia você vai ver no quesito econômico. E depois você vai ver a parte da firma, então a gente estuda a teoria da firma e assim, no final chega em monopólio, que é muito legal estudar o monopólio, oligopólio. Eu acredito que assim, esses são os pontos mais importantes da matéria. Após isso a gente chega em GIE. GIE é uma matéria que você vai desenvolver a sua habilidade de trabalhar em grupo. Pra quem não sabe, uma coisa que é muito valorizada, tanto na sua vida quanto no INSPER, e eu acho que em todos os quesitos mesmo, é o trabalho em grupo. E você ter essa habilidade de
colaboração e de conseguir trabalhar em grupo é muito importante. Mas essa matéria, ela é uma matéria que você vai pegar um problema e você vai destrinchar esse problema. Quando eu tive essa matéria, era mais ou menos essa ideia que os professores queriam que a gente passasse, que a gente destrinchasse um problema social e resolvesse de uma forma empreendedora. Então é uma matéria, realmente, para quem vai fazer administração, é uma matéria que eu acho que a pessoa que realmente gosta de administração vai gostar, porque tem esse quesito de empreendedorismo também, que é uma coisa muito valorizada aqui dentro do INSPER. O que era muito ressaltado nessa matéria, os professores queriam que a gente destrinchassem o problema. Às vezes a pessoa não consegue identificar e destrinchar um problema. E era isso que os professores queriam que a gente fizesse. Então, a solução, a gente propõe uma solução, mas o quesito da matéria, assim, o que é o centro, o core, destrinchar um problema. Um problema que pode ser resolvido, um problema social. Então, essa matéria, ela é uma das matérias, assim, que as pessoas não gostam muito, mas eu acho que é uma matéria que desenvolve muitas habilidades, de construir um PPT legal. Eu acho que são habilidades que são muito importantes, que vocês vão ver que são importantes em toda a sua graduação. E aí a gente entra em cálculo 1 e SI. Gente, assim, é o que as pessoas falam que é o kit bicho, né? Não necessariamente, eu acho que, honestamente, são as matérias que eu acho que são mais fáceis de levar, porque são matérias que, assim, eu estou falando da minha ótica, mas são matérias que você só precisa fazer o básico bem feito. Assistir a aula, fazer lista. E assim, cálculo 1, começando com cálculo 1, ela tem um braço que o braço da matéria é tópicos essenciais de matemática. Esse braço, o que ele faz, esse braço de matéria, que é uma outra matéria, né, que assim, é uma espécie de monitoria também. É uma certa monitoria. E assim, o que essa matéria faz? Você vai ter o ferramental que você vai precisar para cálculo 1. Tipo, por exemplo, Brio-Ruffini. Você vê nesse braço dessa matéria, porque você vai precisar para resolver alguns problemas em cálculo 1. E assim, pressupõe-se que você teve isso na escola, mas o INSPER, ele tá tentando te ajudar da melhor forma possível. Então, ele vai te dar essa ajuda também nesse braço de matéria. Então, fazer muitas listas. Eu acho que a dica que eu tenho para cálculo 1 é fazer lista, incansavelmente fazer todas as listas, e ir no braço da matéria, em tópicos, e assistir as aulas, e tirar dúvidas, e nos atendimentos. Então, o INSPER, ele te dá muitas oportunidades. E SI também a mesma coisa, assim, você vai ter aula com um professor que fez o livro da matéria, então você vai fazer as atividades, ele vai saber tirar todas as suas dúvidas, fazer listas e se desenvolver da melhor forma possível nessas matérias, porque são matérias bases. Para quem faz economia, vai usar cálculo 1 até o final. Programação, acho que tanto economia quanto ADM você vai usar até o final. Então, são matérias muito importantes. Em resumo, eu acho que o comentário que eu tenho sobre esse primeiro semestre é que ele é a base de tudo que você vai usar em todos os outros semestres. Não só esse primeiro, eu acho que todos é um pouco de base, todo do ciclo básico, mas o que eu acho que é muito importante é que é uma grade completa. Por exemplo, você vai trabalhar habilidades de comunicação que são requeridas tanto na sua vida como em todo o INSPER. Por exemplo, hoje eu tenho História Econômica do Brasil e eu uso habilidades de comunicação o tempo inteiro, porque você precisa discutir com o professor. Então, uma das formas de avaliação da matéria são discussões, e isso nas outras matérias de humanas sempre vai ter essas discussões, que você basicamente conseguir argumentar com o ferramental de um texto sobre um tema, e você vai usar em toda a sua graduação essas habilidades que você já treina no primeiro semestre, que você treina na segunda fase, que são coisas essenciais para toda a sua vida.
E os outros ferramentais que você vai precisar para desenvolver mais nas outras matérias. Por exemplo, cálculo 1 a gente usa micro, a gente usa em todas as outras matérias, assim, macro, micro, você vai precisar desse ferramental de cálculo 1. Programação, que você vai ver ali em SI, VBA, Python, são muito importantes para você usar depois. Então, são matérias core, assim, matérias muito essenciais para toda a sua formação. E a gente já tem esse ferramental no primeiro semestre, que é muito importante. E por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que vocês curtam, que vocês se inscrevam, que eu vou fazer mais vídeos falando sobre o INSPER para vocês. Obrigada e até mais!